O escritor do Caverna do Dragão, eu nem queria comentar isso aqui porque é uma coisa muito pesada. Tem um episódio que eu comentei mais cedo que ele... Como fala? Que eu não falei a questão do Gono de Pedra, etc., que ele xinga os judeus, o enriquecimento dos judeus, né? Porém, tem uma coisa que eu havia esquecido de passar na minha análise aqui. É o seguinte, existe um dragão de 5 cabeças. Na Bíblia diz que as 5 cabeças foram cortadas e apareceriam, acho que 3, e faltariam 2, né? O dragão de 7 cabeças e 10 chifres cair, né? E vir um meteoro e destruir toda a Terra, né? Isso eu tenho que fazer até um vídeo aqui para questionar aqui o Afonso Ciência de Verdade, né? E o Tiamat, ele representa esse dragão do Apocalipse, né? Ele representa eu não sei se ele representa o próprio diabo ou se representa o governo da Terra na visão do escritor. E aí a questão... Sete cabeças são os potentes. Isso, é. Eu vou matar esses cachorros. Né? E aí, depois disso, né, aparece na história do Caverna dos Dragão, a menina lá que ela é astróloga e não sei o que e tal, e salva todo mundo, né? Aquilo ali termina, né, com uma esperança de Deus, né, que eles vão viver felizes, ou até falando sobre karma, encarnação e tal. Fica uma coisa assim, meio assim, sem sentido, né? Ele quer dar um ar de esperança que existe alguma coisa além da vida, né? Então, aquela cena diz que eles não estão mortos, né? A gente não sabe se eles estão sofrendo em algum lugar, etc., mas eles não estão mortos, né? E aí vem um monstro que eles abrem uma caixa, e tem uma outra história que é a caixa de Pandora, mas eles abrem uma caixa, o mensageiro envia um sinal. O mensageiro enviar um sinal, aí vem o representante dele, que é o Vingador do planeta deles. Olha, eu vou resolver o problema, o mestre do mago e tal. Aí o mestre do mago diz que ele é dono de muitos universos, né? Que ele é dono desse universo. Porém, o mestre do mago diz que reconhece ele como mal e ele fez alguma coisa de errado contra esse moço. E o Vingador, ele fica fazendo toda aquela maldade ali porque aquele moço permite que o Vingador faça a maldade. Aí eu fico me perguntando assim, será que aquele moço ali é Satanás, o diabo, ou é o verdadeiro Deus? Ou seja, aquela história do Caverna do Dragão, ele questiona toda a cultura europeia e a cultura cristiânica, né? E eles ficam fugindo de uma entidade que é impossível de se enfrentar, que ele é todo poder, que ele tem todo o poder. O mestre dos magos, no final, fica todo, como fala assim, a gente não sabe quando é que ele vai voltar, né, para trazer destruição. Então, o Caverna do Dragão, ele faz uma referência sobre Deus, né? E sinceramente, aquela história ali... aquela história ali, ela representa todos os medos do escritor, né? E muitas coisas dentro da Bíblia, né? E o medo que ele tem da sociedade, do mundo, ele tenta fugir dos Estados Unidos, basicamente isso, e tenta entrar nas outras culturas, nas outras sociedades, nos outros povos. A única coisa que ele vê é sofrimento e não existe esperança. Caverna do Dragão é uma das histórias mais tristes. Eu acho que a história mais triste do Caverna do Dragão que eu conheço, que está na minha memória aqui, é do Hora da Aventura, né? Uma história extremamente para baixo, Hora da Aventura, mas o Caverna do Dragão nunca vi uma história tão triste, a não ser os Gárculas. O Gárcula também não termina bem a história. A Gárcula termina muito mal a história, porém, a história do Gárcula ela termina de forma muito negativa, né? E o Caverna do Dragão ela não tem um fim, mas o fim do Caverna do Dragão, infelizmente, eu acredito que seria... Mortos, né, eu acho. Todos mortos não, porque o Mestre dos Magos fala que que eles vão voltar pro... Passar que esse episódio daquele ser totalmente poderoso, você vê que o Mestre Mago vai dar até esperança de trazer a salvação para eles. Então, cara, é uma loucura essa história. É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. E aí que fica a grande questão. Fala sobre os reinos da Terra. O Vingador, ele é o regente da Terra, né? Eu não sei se ele está no lugar de Jesus Cristo, mas o Mestre do Mago diz que o Vingador se tornou um personagem totalmente mau, né?
E eu não sei qual que é a posição, se o Vingador é o demônio, ou e se o Deus é aquela entidade, ou se aquela entidade é Jesus Cristo, e todos morrem de medo daquela entidade. Então a história do Caverna do Dragão, cara, é uma história de uma situação tão bad, é um cara que ensina tantas lições assim para você ver que todo esse mundo é uma mentira, é uma realidade, mas o cara não passa esperança nenhuma. Não há esperança na história. E é horrível isso. Não há esperança. Falei para vocês. Até mesmo, tem uma cena ali que é estranha, que tem os meninos, eles encontram seres que duram mais de 1000 anos, que ali é referência ao Melquisedeque, a Matusalém, né? Então, falou para você que Melquisedeque encontrou Abraão, né? Então, até a próxima, pessoal.